Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 18 de julho de 2025, é sexta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, por meio dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós estamos na maravilhosa, estupenda, soberba lição 199, que declara: eu não sou um corpo, eu sou livre, né? Então, digo para vocês, essa lição aqui, ela traz uma mensagem fundamental, ela traz uma consciência, melhor dizendo, fundamental para o entendimento do ensinamento de um curso em milagres, tá? E eu digo para vocês que essa lição nos apresenta o fato de que nós vivemos num universo holográfico, tá? Isso aqui tudo que a gente vive, isso aqui tudo que a gente experimenta é virtual, assim como o seu corpo. O seu corpo, o seu ego, corpo, personalidade desta vida, você teve outras, você já encarnou algumas centenas de vezes, né? Esse ensinamento da reencarnação foi deliberadamente suprimido dos evangelhos, né? Pela igreja, né? Então, isso aqui é só o seu avatar de julgo, tá bom? Vamos à lição. Eu não sou um corpo, eu sou livre. A liberdade tem que ser impossível enquanto perceberes a ti mesmo como um corpo. O corpo é um limite. Aquele que buscar a liberdade num corpo está procurando-a, onde não é possível achá-la. A mente pode ser libertada quando deixar de se ver dentro de um corpo, firmemente ligada a ele e protegida pela sua presença. Se isso fosse a verdade, a mente seria, de fato, vulnerável. A mente que serve ao espírito é para sempre ilimitada, sob todas as formas. Está além das leis do tempo e do espaço, desligada de qualquer preconceito, com força e poder para fazer tudo o que lhe é pedido. Pensamentos de ataque não podem entrar nessa mente, porque ela foi dada à fonte do amor, e o medo jamais pode entrar na mente que tenha se ligado ao amor. Ela descansa em Deus. E quem pode ter medo se vive na inocência e apenas ama? É aqui que ele se esconde, e é aqui que é possível vê-lo tal como é. Declara a tua inocência e tu és livre. O corpo desaparece porque tu não precisas dele, a não ser para a necessidade que o espírito vê para ele. Nesse sentido, o corpo parecerá uma forma útil àquilo que a mente precisa fazer. Torna-se assim um veículo que ajuda o perdão a ser estendido à meta toda abrangente que ele precisa alcançar de acordo com o plano de Deus. Acalenta a ideia deste dia e pratica-a hoje e todos os dias. Torna-a parte de todos os teus períodos de prática. Não há pensamento que não ganhe com isso mais poder para ajudar o mundo e mais dádivas para ti também. Nós damos voz ao chamado da liberdade em todo o mundo com essa ideia. E tu queres te isentar da aceitação das dádivas que dás? O Espírito Santo é o lar das mentes que buscam a liberdade. Nele acharam o que buscavam. Agora, o propósito do corpo fica claro, e ele vem a ser perfeito na capacidade de servir a uma meta não dividida. Em resposta à mente sem conflitos ou equívocos, que tem apenas o pensamento da liberdade como a sua meta, o corpo serve e serve bem ao propósito da mente. Sem o poder de escravizar, é um digno servidor da liberdade que a mente no interior do Espírito Santo busca. Sê livre hoje e carrega a liberdade como uma dádiva tua àqueles que ainda acreditam que estão escravizados dentro de um corpo. Sê livre de modo que o Espírito Santo possa fazer uso do teu escape do cativeiro para pôr em liberdade muitos que se percebem presos, impotentes e com medo.
Deixa que, através de ti, o amor substitua os seus medos. Aceita a salvação agora e dá à tua mente aquele que chama por ti, para que faças a ele essa dádiva. Quem é aquele que chama por ti? Quem é aquele que chama por nós? É o Espírito Santo, tá? Pois ele quer te dar a liberdade perfeita, a alegria perfeita e a esperança que encontra a sua realização plena em Deus. Tu és o Filho de Deus, na imortalidade vives para sempre. Não queres voltar a tua mente para isso? Nesse caso, pratica bem o pensamento que o Espírito Santo te dá para o dia de hoje. Nele, os teus irmãos estão liberados contigo. O mundo é abençoado junto contigo. O Filho de Deus não chorará mais e o céu agradece pela alegria maior que a tua prática traz, até mesmo a ele. E o próprio Deus estende o seu amor e felicidade a cada vez que disseres: eu não sou um corpo, eu sou livre. Ouço a voz que Deus me deu e a minha mente obedece apenas a ela. Eu não sou um corpo, eu sou livre. Ouço a voz do Divino Espírito Santo que Deus me deu e minha mente obedece apenas a essa voz. Tá bom? Isso é muito importante. Eu não sou um corpo, eu sou livre. Esse tema, né, vai ser essa lição, perdão, vai ser o tema da nossa sexta revisão, que a gente vai começar no domingo. Nós vamos ficar repetindo: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Nós vamos fazer essa revisão aí durante 20 dias. Olhem que interessante. Vai ser uma revisão longa de 20 dias. E aí depois a gente começa a segunda parte do livro de exercícios, tá bom? Eu espero que vocês estejam curtindo essa jornada tanto quanto eu a estou curtindo, tá? Então percebam que interessante. Se nós observarmos as últimas lições à luz da lição de hoje, muitas coisas vão ficar muito mais claras. Só posso crucificar a mim mesmo. O que eu ganho só pode ser a minha própria gratidão. Somente a minha condenação me fere. Eu não sou um corpo, eu sou livre. Tá? Se você se vir como um avatar de jogo, ou melhor, se você conseguir ver o seu corpo como um avatar de jogo, tudo isso aqui vai fazer muito mais sentido, tá? Você está num jogo de videogame. Por trás dessas formas está a luz do Criador, como diziam os cabalistas. Ok? Por trás destas formas está a luz do Criador. Você é o ator principal da sua vida, é óbvio. Você é o diretor e é o roteirista desse jogo de videogame chamado sua vida. Sua vida nessa encarnação. Porque se você já tiver tido a oportunidade de experimentar uma regressão a vidas passadas, você vai se ver em outro corpo. Você terá se visto em outro corpo, com outras ocupações, vivendo talvez em outro país, numa outra raça, num outro sexo, né? Então é disso que essa lição está falando. Para quê? Para que a alma tenha várias perspectivas dentro do jogo da terceira dimensão. Do jogo que é o jogo do está fora, está do lado de fora. Como eu brinco com vocês, que na verdade você ganha o jogo do está do lado de fora no momento em que você percebe que não está do lado de fora coisa nenhuma, que está tudo do lado de dentro. Aí você ganhou o jogo. Você começa a ganhar o jogo. Você começa a cocriar com Deus. Você começa a entender que tudo de bom e que tudo de desafiador que aconteceu na sua vida
Foi você que criou. Tá bom? E isso é extremamente libertador. Num primeiro momento você pode até ficar bem chateado ou bem chateada, mas logo você vai entender que a coisa é muito legal. Se você criou a bagunça, você pode criar a ordem. Se você criou a pobreza, você pode criar a riqueza. Se você criou o fracasso, você pode criar o sucesso sagrado, né? Se você criou a doença, você pode criar a saúde. Tá bom? Nós estamos nos estertores de uma humanidade, de um planeta dominado pelo sistema de pensamento do ego. Já falei para vocês aqui várias vezes, que é o que eu sempre trago quando eu vou para as minhas formações do Stargate. Já falei para vocês aqui várias vezes que nós já estamos num momento de divisão. Nós já temos que escolher se a gente vai com a nova Terra, se a gente vai ascender com Gaia ou se a gente vai ficar no velho paradigma, né? Nós estamos nos estertores. O jogo tá aos 45 do segundo tempo. Já começou, inclusive, a prorrogação, tá? Já começou a prorrogação. A decisão é sua. A decisão é sua se você vai ser joio ou se você vai ser trigo. Porque a separação do joio e do trigo já começou. E essa frase não quer dizer que nós sejamos melhores do que ninguém. Quer dizer que nós estamos nos esforçando diligentemente, industriosamente, todos os dias, para alcançarmos uma vibração mínima para chegarmos no nível do trigo. O joio é o trigo estéril, né? O trigo que não tem nada, só tem aparência, tem um buraco dentro. Esse é o joio. Ele é igualzinho ao trigo, mas ele é vazio. Ele é o boneco, sem alma, né? Nós estamos nos esforçando para alcançarmos esse nível aí de trigo, tá bom? O nível de trigo. E podermos ascender junto com Gaia. Estamos nos estertores, por isso que está todo mundo enlouquecido. Porque literalmente o sistema de pensamento do ego está desabando para muita gente nesse planeta, gente. E a cada dia que você pratica, eu não sou um corpo, eu sou livre, você está ajudando a liberar algumas centenas de almas. Não tenha dúvida. A cada dia em que você resolve examinar a sua mente e escolher manter os pensamentos que você compartilha com Deus, que o Divino Espírito Santo balbucia nas suas orelhas, e deixar de lado os pensamentos do ego, você está contribuindo para essa explosão de consciência que está acontecendo no planeta bem aqui e agora. Tá bom? Quem estiver pronto, quem estiver esperando só um empurrãozinho, vai pegar a carona na sua vibração. Você vai entrar no ônibus. Ó, peguei o ônibus. Peguei o ônibus aqui para ir pro meu trabalho. Tô lá no ônibus. Eu já contei para vocês que eu adoro andar de ônibus, né? Tem um tempão que eu não ando de ônibus. Eu adoro andar de ônibus, gente. Claro que a gente não gosta de um ônibus abafado, calorento, com um motorista lunático, né? Ou cheio, que você tem que estar de pé. Mas quando você tá num ônibus legal, sentadinho lá no seu ar-condicionado, andar de ônibus é muito bom, né? Quem mais aqui gosta de andar de ônibus, me fala, tá? Eu também adoro dirigir, mas eu gosto de andar de ônibus. Eu não gosto muito de andar de metrô. Não gosto muito daquela sensação de estar debaixo da terra. É muito prático, né? Mas eu não gosto muito, não. Prefiro ônibus. E se eu puder estar de janela aberta num dia fresco, passando pelo aterro do Flamengo, aí é uma beleza. Então vamos lá. Você vai pegar o ônibus, você não vai falar com ninguém, você tá lá com o seu livro na mão, lendo pérolas de sabedoria, e tem uma pessoa do seu lado. Você não conhece. Você não sabe nem o nome daquela pessoa. Aquela pessoa, ela tá prontinha para pegar carona na sua vibração. E ela pega.
você sai do ônibus, você jamais vai encontrar com aquela pessoa novamente. Mas foi um encontro santo. Você deu a ela exatamente aquilo de que ela estava precisando. Tá bom? A Linguagem da Liberdade, Melody Beat, texto do dia 18 de julho. O título é A Hora de Ficar com Raiva. Já é tempo de você ficar com raiva. Sim, com aquela raiva. A raiva pode ser uma emoção muito poderosa e assustadora, mas pode ser também uma emoção que nos guia a decisões importantes. Às vezes, decisões difíceis de serem tomadas. Quem nunca? Pode indicar problemas de outras pessoas, nossos problemas ou simplesmente problemas que nós precisamos enfrentar. Negamos nossa raiva por uma variedade de razões. Não permitimos a nós mesmos deixar que ela entre em nossa compreensão. A princípio, compreenda que ela não vai embora, assenta-se em camadas sob a superfície, esperando que fiquemos prontos, seguros e fortes o bastante para lidarmos com ela, a raiva. O que podemos fazer em vez de enfrentar nossa raiva e o que isso nos diz em relação a cuidarmos de nós mesmos é que nos sentimos magoados, injustiçados, enganados, culpados e em dúvida sobre como cuidarmos de nós mesmos. Podemos fugir, negar, dar desculpas e esconder a cabeça na areia por algum tempo. Podemos punir, vingar-nos, choramingar e imaginar. Podemos perdoar alguém repetidamente por comportamentos que nos ferem. Podemos não enfrentar nossa raiva com relação a uma pessoa com medo de que ela vá embora. Podemos ter medo de ter que ir embora, se lidarmos com a nossa raiva. Podemos simplesmente ter medo de nossa raiva e de sua potência. Podemos não saber se temos o direito ou mesmo a responsabilidade de permitir a nós mesmos sentir e aprender com a nossa raiva. A oração. Deus, ajude a minha raiva escondida ou reprimida a subir à superfície. Ajude-me a ter a coragem de enfrentá-la. Ajude-me a compreender que preciso cuidar de mim mesmo em relação às pessoas de quem sinto raiva. Ajude-me a parar de repetir para mim mesmo que há algo de errado comigo quando as pessoas me fazem de vítima e quando sinto raiva por me sentir uma vítima. Posso confiar em minhas emoções como sinais de problemas que necessitam de atenção. Muito bem, Melody Beat. Ficando com raiva. E aí, vou dar a dica novamente. Tá com raiva de alguém? Escreve a carta primeiro e depois queima. A carta de raiva. A carta de que você quer matar aquele FDP, o Filho de Deus perfeito, aquele. Esse aí. Você pensou nele agora. Nossa, seu pensamento chegou aqui, ó. Esse aí, você quer matar ele. Escreve a carta de raiva para ele, tá bom? Escreve a carta de raiva para esse cidadão. Escreve, vale a pena, tá bom? Muito bem, gente. Estávamos então no passo 1 para a gente ir para essa entrega receptiva do livro aí do Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros da Bárbara Stene, tá? Só para vocês saberem, estamos em 40% do livro. É um livro gorducho, tá? Estamos lendo devagarzinho. Então, passo 1, pergunte-se a si mesmo, quem sou eu? Falamos dele ontem. E aí eu tô repetindo, porque hoje a gente tem a resposta, eu não sou um corpo, pois ainda sou como Deus me criou, tá bom? Então veio bem a calhar, a gente vai ler esse passo no dia de hoje, mais uma das sincronicidades do Divino Espírito Santo. Me tomou um grande tempo para abraçar a minha ambição e aceitá-la de uma forma amorosa como parte de quem eu sou, em vez de me diminuir por ela, por causa disso, né? A minha ambição. Kyra Sedgwick, não sei como fala o nome dela. O ponto central de perguntarmos quem sou eu é estarmos em contato com você estar em contato com todas as partes de si mesmo. A sua luz, a sua escuridão, as concepções equivocadas que você teve sobre si mesmo, todos aqueles bloqueios autoimpostos que você nem mesmo sabia que eram autoimpostos. E essas perguntas, a função única dessas perguntas é ajudar você a aprender e a amar
todas aquelas partes suas que em algum momento você julgou duramente. Você as manteve escondidas, você as diminuiu e você as condenou como sendo falsas. Determinar a resposta para essa pergunta, entretanto, pode, digamos assim, peraí, deixa eu ver aqui, como é que eu vou falar isso aqui melhor. Pode parecer difícil, né? Muitos de nós gastamos uma vida inteira escondendo nossos seres reais dos outros. Consequentemente, perdemos o contato com quem realmente somos. Fomos deixados com ilusões autofabricadas e por trás das quais está um conjunto de decisões inconscientes que tomamos sobre nós mesmos e sobre a vida, usualmente quando nós éramos muito jovens, que nada tem a ver com a realidade. Vou dar um exemplo. Ela está falando aqui das crenças limitantes. Vou dar um exemplo para vocês, que é a crença que eu sempre uso como exemplo aqui no canal. Homem não presta, tá? Você decidiu que homem não prestava quando você tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade. Até os 7 anos de idade, com certeza, eu posso garantir para vocês. Por quê? Porque você ouviu alguém falar isso. Ou porque você viu mamãe e papai agirem um com o outro, ou com você mesmo, de um jeito que confirmava essa crença. Mas eu posso te garantir que essa crença era da sua mãe. Ou pelo menos da sua avó. Das suas avós, das suas bisavós. Tá? Essa é uma das crenças mais horrendas com as quais nós mulheres precisamos lidar. Tá? E se eu tivesse que dizer qual é a correspondente para os homens, todas as mulheres são interesseiras. Todas as mulheres querem tirar proveito dos homens. Tá? Então eu diria que é assim que a coisa funciona. São as duas piores crenças que um sexo, um gênero mantém em relação ao outro. Tá bom? Então aqui, e isso nada tem a ver com a realidade, tá? Tem pessoas aí vivendo experiências muito diferentes disso. Por quê? Porque não tem a crença correspondente. Mas seguimos pela vida agindo a partir dessas conclusões arbitrárias, como se elas fossem verdades indiscutíveis. São as crenças limitantes. Esse é o principal foco do trabalho que a gente faz com o Theta Healing, que é maravilhoso. Se você ainda não experimentou, quer experimentar, me mande um e-mail. Eu estou descascando camadas, colocando muros, paredes abaixo, escavando muito, muito profundamente em busca de mim mesma, como eu mesma, e não como uma criação de uma família disfuncional. Voltamos para a jornada de cura da criança interior, os vídeos de 2023, que a maioria de vocês que está aqui comigo hoje já fez a jornada, né? Disse Molly, uma advogada no ramo de divórcios, e ela me disse isso após um retiro, né? É uma advogada que trabalhava, né, com divórcios, com as dores, né, dos processos de divórcio, né? Eu sou boa em cuidar dos outros, mas apenas agora eu estou aprendendo a cuidar de mim mesma, a identificar as minhas necessidades e os meus desejos, e então agir a partir desta informação. Eu estou aprendendo que não é egoísmo fazer o que eu quero fazer quando eu quero fazer isso. Eu estou identificando comportamentos que não mais me servem e eliminando-os do meu repertório. Todos nós estamos fazendo isso, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, homens. Eu sei que tem poucos homens aqui no canal. Tem alguns xodozinhos aí que eu conheço, né? Tem Marco Túlio, tem o Flan,
tem o Fabrício, né? Tem o Manuel, que é um português. Eu tenho alguns homens aqui. São poucos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, homens. Incentivem as suas parceiras a tomarem conta de si mesmas. Busquem ser independentes dos cuidados das suas mulheres. Busquem ser independentes. Busquem sair do papel de filho, tá? Porque uma mulher no papel de mãe, num casamento, mais cedo ou mais tarde, ela vai se transformar numa megera. E essa megera não é nada que você queira ver, tá bom? É precisamente esse o trabalho que nós precisamos fazer no estágio 2, a entrega receptiva. Identificar todas aquelas decisões que tomamos lá no passado, bem no início de nossas vidas, e crenças errôneas que deram origem aos comportamentos disfuncionais e a uma vida insatisfatória que não mais nos servem. Também precisamos identificar e ser brutalmente honestos com todas as nossas habilidades, forças, talentos e dádivas, esses maravilhosos atributos que frequentemente temos e que desprezamos ou desvalorizamos. Quais são as suas virtudes? O que você sabe fazer bem? Me conte nos comentários. Já que eu sou uma excelente costureira, já que eu sou uma excelente cozinheira, eu tenho uma aluna aqui que ela vai saber que é dela que eu tô falando. Que eu tenho certeza que ela é uma mestra na área de receber pessoas, né? Ela é uma rainha, né? Ela sabe que eu tô falando. Ela é uma rainha. Até porque ela tem que ser assim, porque o marido dela tem uma carreira diplomática, né? Então ela é uma rainha. Ela sabe receber, ela sabe enfeitar a casa, ela é maravilhosa, ela é chiquíssima, ela sabe se vestir, ela sabe arrumar o cabelo, ela sabe botar flores na casa, ela é estupenda. Eu tenho certeza que ela sabe que eu tô falando dela. Você escreva nos comentários, tá? Que amanhã eu denuncio você, tá bom? Então, a gente sempre tem um talento, gente. O meu talento, definitivamente, é falar pelos cotovelos, né? Que nem um papagaio. Esse é o meu talento. Poderia ficar dando aula aqui pra vocês por 6 horas, 7 horas, né? Um dia eu vou fazer uma live que nem as lives do David Wilcock. Eu vou fazer uma live de 6 horas. Aí eu queria contar pra vocês que eu vou ser entrevistada num programa no sábado. Pra falar de um curso em milagres, tá? E aí depois eu aviso pra vocês quando a entrevista for ao ar, tá bom? Eu vou ser entrevistada, vai ser sábado, acho que é 12:30, tá? Quando eu tiver o link eu mando pra vocês, eu coloco aqui no canal, tá? Vai ser uma entrevista com uma colega que mora nos Estados Unidos e que estuda com Tina Louise Spalding. Tá bom? Que escreveu o livro Um Ano de Perdão. Eu fiz a mim mesma essa pergunta, né? Quem eu sou verdadeiramente? De novo e de novo e de novo. Enquanto escrevia no meu diário, meditava, olhava pela janela, em alguns momentos processava minhas intuições com os meus amigos. Eu até perguntei às pessoas que me conheciam: o que você vê em mim que eu não vejo em mim mesma? E eu convido você a fazer o mesmo. Então, a sua tarefa hoje é pegar uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que esteja num caminho espiritual, preferencialmente, e faça essa pergunta para ela: o que você vê em mim? Quem sou eu para você? Tá? Outro dia eu fiz essa pergunta para minha afilhada. Foi muito legal. Falei para ela: o que você menos gosta em mim? Aí ela falou. Não foi bom de ouvir. E eu falei: o que você mais gosta em mim? Aí ela falou. Aí foi bom de ouvir. Aí, o que não foi bom de ouvir, entrou no registro. Que registro, Jaque? O registro de onde eu preciso me aperfeiçoar. Orar e vigiar, tá bom? Eu vou ler um comentário aqui. A Solange botou assim, ontem: aguardando a leitura de Poder versus Força. Obrigada por dividir seus aprendizados. Querida, eu li muito do Poder versus Força no passado, só que eu tô tentando, eu tenho ele em inglês no tablet, né?
Eu tenho ele em inglês no tablet. Eu vou fazer uma busca porque eu quero falar exatamente da parte do dinheiro, tá? Da pobreza. Eu quero trazer esse texto aqui para vocês, tá bom? E tem um outro texto que eu quero ler para vocês de um livro meu de Theta Healing que tem tudo a ver com a lição que a gente leu hoje, tá? Mas eu vou deixar para fazer na revisão, no período de revisão. Semana que vem eu vou ler esse texto do Theta Healing, que é sobre a lei da verdade. É maravilhoso, tá? E aí, mas eu quero ler o comentário da Vivi. Obrigada, meu ser de luz, por mais uma aula maravilhosa. Todas elas, sem exceções, abrem uma portinha que ainda estava fechada ou estava semi-aberta. Amo-te. E aí o resto do pessoal me agradeceu, né? Mandou beijinho, beijinho para todas vocês e para quem não agradeceu, para quem não escreveu também, beijinhos. E a Ivone botou assim: obrigada, professora, pela lição e pelo carinho. Você está linda com esta blusa branca. Obrigada, querida. Obrigada por eu estar linda. São seus olhos, evidentemente. E obrigada pela blusa branca, tá? Porque efetivamente, gente, eu amo branco. Branco é a minha cor favorita para eu me vestir, tá? Eu vou comentar aqui com vocês a mensagem que a Ivone mandou para mim ontem. Boa tarde, Jaque. A minha cadelinha Aire passou para o plano espiritual. Estou muito triste, dói muito. Foram 12 anos. Tirei a cadelinha de um bueiro. Agora ela está livre. Estou grata por ter cuidado dela. Que o Divino Espírito Santo a ampare muito. Obrigada, muito obrigada, mãozinhas e Espírito Santo. Então, querida, você perdeu sua filha, né? A Aire era sua filha canina, né? Mas olha só, vamos olhar a metade do copo cheio? A metade cheia do copo? Pra falar mais bonito? A Aire teve a sorte de ter você como mãe dela. Nossa, eu não posso imaginar uma mãe melhor do que você, né? Você tirou a Aire de dentro de um bueiro. Gente, olha isso. Nunca tinha ouvido uma história dessa, né? Que nem o meu aslinho, que eu tirei da gaiolinha lá da feira, né? Hoje eu vejo a minha relação com esse animal e eu penso, gente, como seria a minha vida sem esse animal? Eu não me vejo mais, né, sem ele. Mas a gente sabe que os bichinhos, de um modo geral, eles partirão antes de nós. Sua bichinha viveu 12 anos. Você teve a honra de cuidar dela, de ter o amor dela, o contato com ela durante 12 anos. Isso é maravilhoso. Então, a minha sugestão para você é que você tome um tempinho aí para você processar seu luto. Tome os seus florais, que você tem seus florais, você tá tomando. Tome os seus florais e adote outro bichinho, tire outro bichinho da rua. Vá na feirinha do pet shop. Que tal 2 gatos? Que tal um novo cachorrinho? Que tal um animal mais idoso para você acompanhar ele, mais velho, para você cuidar dele, um animal adulto? Tire outro animal da rua, tá? É assim que a gente cura o coração partido, pela perda dos animais, cuidando de outros animais, tirando outros infelizes que ficam aí pela rua sem dó, tá? E você está num momento de mudança, tá? Você está num momento de um processo pessoal importante, você sabe disso. E a sua cadelinha veio com a missão de ajudar você a metabolizar este momento, tá bom? Então agradeça, entregue a sua cadelinha aí nas mãos do Divino Espírito Santo. Eu, quando meus 2 gatos faleceram em 2016, depois eu tive um outro que aí ele ficou com raiva quando eu adotei, tirei as gatas da rua na pandemia, ele foi embora, me largou, foi morar no vizinho, aí acabou falecendo no ano passado no vizinho, mas o vizinho cuidou dele super bem. E aí as gatas que eu tirei da pandemia também ficaram com raiva quando eu adotei o Aslan e foram morar com a vizinha e estão vivendo muito bem com a vizinha, tá? Aí eu tô com o Aslan, branquinho, que vocês conhecem, que outro dia minha aluna perguntou qual era a raça dele, eu me acabei de rir. E com a Shakti Maria, né? Essa criatura hilária que é a Shakti Maria. Que mais foge de mim do que fica perto de mim de qualquer forma, mas dorme na minha cama, abraçada com o Aslan. E aí, se eu me levanto, ela sai correndo. Se eu acordo, ela sai correndo. Então, vamos olhar para a metade cheia do copo, tá bom? O contato que você teve com a Aire. A Aire tá no plano espiritual e eu fiz uma cerimônia de passagem para os meus gatinhos quando eles morreram.
em 2016, eu achei uma oração na internet que era para entregar os gatos lá para a deusa Bastet, a deusa egípcia, a deusa gata. Eu fiz a cerimônia, gente, aquilo foi tão libertador para mim que eu processei o luto muito mais rápido, porque foi assim, a Cherry morreu em julho, a gatinha preta, com risquinho dourado, e ela era irmã gêmea do Chuchu. Aí o Chuchu já estava idoso, estava com linfoma, eu estava tratando ele com floral, com homeopatia, ele estava vivendo super bem, mas quando a irmã dele passou para o plano espiritual, ele não aguentou e passou também. E eles viveram 12 anos também, porque eu adotei eles em 2003 e eles passaram para o plano espiritual em 2016, ó, viveram 13 anos, tá? Se eu não estou enganada. Viveram por 13 anos. Viveram bem também, foram super mimados, tiveram tudo de bom, né? E eram gêmeos. Ele amarelinho, o Garfield, e ela pretinha com aqueles rabisquinho dourado, igual a outra gatinha que eu tinha aqui, que agora foi morar com a vizinha, tá? Os nossos animais são os nossos filhos de 4 patas, a gente sofre, a gente tem que processar a dor, o luto. Mas é importante que a gente entenda também que os nossos animais, eles têm um período de vida, eles têm uma jornada, eles têm um plano, eles vêm aqui para cumprir esse plano, assim como nós, né? A gente também um dia vai passar para o plano espiritual, né? Então a Aire, ela cumpriu o plano dela e eu tenho certeza que você cuidou muito bem dela, que você foi uma super mãe, porque você é ótima, né? Você é uma pessoa ótima. Olha, a Aire teve a oportunidade de acompanhar todo esse processo de cura da criança interior que você está fazendo, né? Durante esse último ano aí. Quanta expansão de consciência ela não viu você experimentar. Ela era seu anjinho da guarda, tá? E ela com certeza tá por aí ainda, tá? Ela ainda deve estar por aí. Depois os guias vêm, buscam eles vão lá pro céu dos gatos, o céu dos cachorros. A gente encontra com eles depois que a gente morre, tá? A gente encontra com eles, se eles não tiverem reencarnado. Às vezes pode reencarnar em outro corpo, de cachorro ou de gato. Sei de vários casos, narrados em livros. O animal voltou, reencarnou. Não acho que meus animais tenham voltado, reencarnado, não acho. Acho que meus animais foram, seguiram, viraram anjos, né? Mas tem várias possibilidades. O Gaspareto falava muito disso, né? O Gaspareto, ele tem a ONG Procães, aí em São Paulo. Se alguém quiser ajudar a ONG dele, a Procães, até onde eu sei, é muito séria, né? Ele deixou muito dinheiro para aquela ONG, né? Porque o Gaspareto era gay e ele não teve herdeiros, né? Então ele deixou muito dinheiro para a ONG. E Gaspareto falava isso, né? Que depois que a gente morre, a gente encontra com eles. E eles são recebidos, eles têm guias, né? Eles têm toda uma assistência espiritual também, assim como nós, né? Quando a gente passa para o plano espiritual, a gente vai receber uma assistência lá, mais ou menos quando você começa, por exemplo, num novo edifício, você se mudou. O porteiro vai falar, olha, aqui a senhora deixa a bicicleta, aqui é a caixa do correio, a gente vai ter uma faxina tantas vezes por semana, se a senhora vira o funcionário, é aquele ali, é o nosso faxineiro, né? Ou quando você vai para um emprego, olha aqui a sua mesa. Aqui você vai imprimir seus documentos. Então, eles também têm uma assistência, tá bom? É uma morte aqui no plano físico, mas é um nascimento no plano espiritual, tá bom? Então, não se preocupe, vivencie o seu luto, deixa a tristeza sair, aproveita. Aproveita porque esse evento vai ser bom para abrir o seu coração para você processar essa tristeza, tá? Para você sentir toda essa tristeza. Isso é bom, deixa sair. Toma os seus florais, se conecta com o espírito dela, faça uma prece, entregue ela para o anjo da guarda dela, para o guardião dela, peça o seu anjo da guarda para ir ajudar também, tá? E fique em paz. E dói mesmo, dói mesmo. Mas você não precisa transformar a dor em sofrimento. Ok? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Tá bom? Então não vamos cultivar sofrimento, vamos sentir a dor. Nosso coração está em dor. Perdemos nosso filho de 4 patas, tá? A Sol acabou de perder o Félix, né? Depois ela teve um sonho, ela me contou, ela teve um sonho do Félix saindo pela janela e voando, né? Foi claramente o Félix mostrando para ela que ele já tinha virado anjo, que até asa ele já deve ter. Deve ser divertido um gato com asa, né? Um cachorro também.
Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Contem-me nos comentários quem são vocês. Em que vocês são muito bons? Contem pra mim. Tenho certeza que Deus deu muitas dádivas, algumas únicas, para cada um de vocês, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.